É hora de voar. Queridos, cutuque o seu irmão aí, sem machucá-lo, e fale com voz de profeta para ele, olhando nos olhos dele, dizendo assim: ó, ei, chegou a hora de voar. Fale com voz de profeta para essa pessoa. Diga: chegou a hora de voar. Aleluia. Chegou a hora de voar, meu irmão. Chegou a hora de voar. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 32. Já bem no finzinho do Pentateuco. Se você não sabe o que é Pentateuco, então você precisa vir para a escola dominical. Te provoquei agora. Então você precisa vir para a escola e falar: o que é esse Pentateuco? Você aprende isso na escola bíblica. Queridos, Deuteronômio capítulo 32. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10, mas eu quero que você saiba que Deuteronômio capítulo 32 é uma música, é uma canção. É uma canção de Moisés. Moisés está adorando a Deus. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo de número 32, a partir do verso 10, nós vamos ler do 10 ao 12. A Bíblia diz assim, preste bastante atenção e agora ninguém fala, por favor. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho o levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Como eu disse, o Espírito Santo me direcionou nessa manhã a falar sobre esse tema, é tempo de voar. Chegou a hora, querido. Chegou a hora de cada um de nós voarmos. Quando Moisés escreve esta canção, quando ele está louvando a Deus aqui, Moisés está no ápice, Moisés está voando. Moisés está num nível de maturidade poderoso. Você percebe isso só pelas palavras que compôs essa canção. Só que Moisés aqui, ele está falando particularmente do povo de Israel e principalmente daquilo que ele viveu em Deus, daquilo que ele experimentou no Senhor. E é a mesma coisa que cada um de nós precisamos experimentar. Porque esse texto é um texto maravilhoso. Eu disse que é uma canção. E então ele começa dizendo: foi numa terra deserta que ele o encontrou. Ele está falando o servo de Deus, o povo de Deus. Ele está falando ele, o Moisés, aquele homem que era caído, aquele homem que não conhecia Deus. Foi numa terra deserta, porque Deus teve um encontro com Moisés lá no deserto, querido. Lá no deserto, ele diz então assim: numa terra deserta ele o encontrou, numa terra árida de ventos uivantes, ele protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada. Oh, querido, esse texto é maravilhoso porque ele fala de ninho. Ele fala de ninho, e mais uma vez aqui está falando da águia. E você sabe que Deus, querido, ele nos compara como uma águia. Mas ele nos compara como uma águia porque ele também é como uma águia. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia está falando aqui como uma águia que desperta a sua ninhada
e paira sobre os seus filhotes, e depois estende as suas asas para apanhá-los, levando sobre elas. O Senhor sozinho o levou. Ou seja, ele está falando, nenhum Deus ajudou, nenhum Deus interferiu. Não, a glória não deve ir para outro Deus, a glória é somente dele, porque é ele quem nos chamou, querido, é ele quem nos trouxe para essa nova vida em Cristo Jesus. Diga um amém, querido, porque todos nós nascemos de novo. E por que ele está falando de ninho aqui? Porque ele está comparando, querido, ao nascimento e projeção da águia. Cada um de nós seremos comparados agora, como Moisés comparou, ao cuidado que a águia mãe tem com o seu filhote, preparando eles para voar. E eu não sei se você sabe, e por que eu trouxe essa mensagem? Porque quando eu estava no seminário, tem uma imagem que nunca sai da minha cabeça. Eu me lembro, estava no seminário, muitas pessoas nessa altura já tinham desistido do seminário, que eram anos de muito sacrifício, estudando o dia inteiro. Eu entrava às 8 da manhã no seminário, todo santo sábado, e saía às 5 da tarde, querido, aprendendo da palavra de Deus. E nessa altura muitos já tinham se desistido, porque eu trabalhava também muito, como muitas pessoas trabalhavam a semana inteira. Eu estava esgotado, me lembro, logo depois do almoço, que ele bateu aquele sono, aquele cansaço, e eu estava sentado na escada assim, quase que com os meus braços entre os joelhos, assim, querendo como tirar um descanso. E aí me chegou um professor que hoje já não está mais conosco, ele é doutor em teologia, o pastor Paulo, né? Lá ele chamava como doutor Paulo. Ele me chegou assim e falou assim: Marinho, não desista, não desista, arrisque e tenta, porque se você ir até o final você pode errar, mas se você parar aqui você já errou. Eu nunca mais esqueci aquilo. E aí ele me deu o texto de Isaías 40, aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças como as águias, querido. Oh, que coisa linda, eu nunca mais esqueci isso. E aqui Moisés está querendo falar de algo tão poderoso que aconteceu na vida dele, e ele começa falando do quê? Do ninho. Porque eu não sei se você sabe, quando a águia, ela vai botar os seus ninhos, ela chegou à época de reprodução, a águia não faz o seu ninho em qualquer lugar, ela faz em lugares altos, ela faz em penhascos altos o seu ninho. Se você olhar em qualquer vídeo do YouTube sobre águia, você vai ver que a águia ela está sempre sobre as nuvens, né? E os ninhos das águias são sempre nos mais altos lugares, para que ela possa estar segura com os seus filhotes, longe de predadores. Ela coloca no mais alto lugar, e é assim que Deus fez conosco. Deus nos levou a um alto lugar, querido. Quando nós nascemos em Cristo, a Bíblia diz que nós estamos nos lugares celestiais com Cristo. Nós estamos num lugar alto, num lugar junto ao Senhor, protegido, porque a Bíblia ela faz essa comparação. Quando você lê o Salmo 91, você fala: que coisa maravilhosa. A Bíblia diz: porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus Onipotente descansará. Nós descansamos debaixo das asas dele, querido, porque debaixo das suas asas nós estamos seguros. A Bíblia diz, é o nosso broquel, não tem quem tire. A águia prepara um lugar, e quando você vai ver, querido, sobre a criação de ninho, é uma coisa espetacular da natureza. Eu não sei se você já criou pássaros, mas eu me lembro quando era menino, meu pai criava alguns canários, e eu me lembro dos ninhos que eram feitos para que nascesse ali os filhotinhos. Mas a natureza ela revela algo tão poderoso quando
Qualquer ave vai fazer os seus ninhos, querido, porque ela faz de forma, e a águia faz de forma onde ela pega lá os gravetos, os espinhos, de forma que os espinhos nunca estão voltados para dentro, sempre para fora. É uma projeção, uma engenharia da natureza poderosa, e só não vê Deus quem não quer. Ela faz de forma, querido, que aqueles espinhos estejam virados para fora, para que possam oprimir qualquer tipo de intruso naquele lugar, mas para dentro, onde estão seus filhotes, um lugar confortável e seguro. E assim que Deus fez com cada um de nós, nos protegendo. Nós somos chamados e Deus tem cuidado de nós, querido. Quando nós nascemos para Deus, Deus sempre com os seus braços protetores, nos livrando, nos protegendo, nos trazendo conforto e paz para a nossa alma, sempre trazendo alimento na boca, porque é assim que faz. Eu não sei se você sabe, mas antes de preparar a mensagem, é lógico, eu vou estudar sempre sobre o texto, e aí diz que eu estava vendo alguns vídeos no YouTube, querido, que sempre o casal, tanto a águia, e a águia, a história diz, né, os estudiosos dizem, que a águia ela só tem um parceiro durante a vida toda dela. Carachuri cabalabasúbia. Se morrer, ela fica sozinha, não casa de novo não, meu irmão. É fiel. E aí sabe o que acontece? Diz que ela sobe, prepara, quando nasce, eles se revezam. Enquanto um vai buscar comida, o outro fica aguardando. E é assim que Deus faz conosco, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, querido, eu irei, mas deixarei convosco quem? O Espírito Santo. E o que o Senhor diz? E eis que estarei convosco o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Proteção total. E aquele ninho é um lugar, querido, e Moisés está mostrando aqui que aquele ninho é um lugar tremendo, porque ele diz assim, como a águia que desperta a sua ninhada. Por que ele está falando como a águia que desperta a sua ninhada? Porque embora que a águia prepara o ninho e deixa ele confortável, e traz comida na boquinha, e livra ele de todo mal, livra ele de todo predador, assim é o Senhor agindo conosco. Chega um momento que Moisés declara algo poderoso aqui. Assim como a águia que desperta a sua ninhada e paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, é assim que Deus faz conosco. O que ele está falando? Ele está falando que chega um momento que, embora Deus venha dar na nossa boca, embora Deus tenha nos protegido em todo momento, chega um momento que Deus diz, agora é hora de você voar. Chegou o momento de você crescer. E nessa noite, a minha mensagem é para você entender que é um despertar de Deus para a sua vida, para a minha vida, para que nós possamos crescer em Deus, crescer para as lutas do dia a dia. Eu tenho dito há tempos que nós não temos preparado uma geração que voe, que saiba voar. Por isso nós estamos tendo tantos problemas, nós estamos super protegendo muitas vezes até mesmo os nossos próprios filhos. Só que tem um momento que nós temos que sacudir o ninho. Chega um momento, querido, que nós precisamos despertar a ninhada, como diz aqui este homem. E nós vamos usar o texto desse próprio homem. Por que ele está falando dele, querido? Porque eu não sei se você se lembra, mas onde é que Moisés nasceu? Moisés, querido, onde é que ele passou a maior parte da sua vida? Moisés passou dentro de um palácio, querido, de mármore e colunas de ouro. Tudo do bem bom. Ele era o escolhido para ser o Salvador, aquele que ia tipificar Jesus, que ia tirar o povo da escravidão. Só, querido, esse tempo dentro do ninho estava demorando demais. Estava lá no palácio. Querido, você imagina a vida que Moisés tinha dentro do palácio. Por isso que esse texto está falando dele. Que vida que ele tinha lá dentro? O príncipe do Egito.
Só que ele diz: assim como a águia que desperta a sua ninhada e paira sobre os seus filhotes, e depois estende as suas asas para apanhar. Por quê, querido? Porque ele sabe como funciona a águia, como é o treinamento da águia para os seus filhotes. Chega um momento que ela fala assim: ei, bonitão, você já está há muito tempo parado, você já está há muito tempo só comendo na boquinha, esse lugar está muito confortável para você, você está crescendo, não tem espaço para você bater sua asa dentro do ninho mais. Quantos cristãos se parecem com isso que eu estou falando? Eles nasceram no reino de Deus. Eles nasceram no reino. Eles têm se alimentado, eles têm desfrutado dos cuidados de Deus, mas eles pararam dentro do ninho. Eles decidiram não voar, porque o ninho está confortável demais, o espinho está voltado para fora, não para dentro. Quantos crentes, querido, que é uma bênção dentro da igreja, ele quer ficar aqui dentro da igreja, ele não quer evangelizar, ele não quer trabalhar, ele não quer fazer nada, ele não quer crescer, ele não quer aprender, ele não quer fazer nada, porque o espinho está voltado para fora, e ele não quer sair para fora, ele quer ficar dentro. Só que ele está engordando, querido, e o ninho está ficando pequeno, porque a natureza precisa que ele cresça. E esse é o nosso retrato, como Moisés estava falando dele mesmo. Ele estava falando assim, ó, assim como a águia desperta a sua ninhada, Deus estava querendo despertar Moisés. Deus estava falando assim: Moisés, vamos ver o texto, vai, para ficar mais fácil. Êxodo capítulo 3, projeta para mim, projeta lá para mim, não precisa abrir, filho, ó, lá atrás também. Êxodo capítulo 3, versículo de número 1. Porque vai falar do encontro de Moisés. Primeiro encontro que Moisés teve com Deus. Deixa, se está complicado, deixa que eu abro aqui. Êxodo 3:1. A Bíblia diz assim, ó: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, e um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Lembra que ele está cantando lá a música dele? Que ele estava no deserto. Ele levou o rebanho dele para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse o Senhor Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Queridos, Moisés, você está aqui, eu falei já um pouco hoje sobre isso, do encontro que ele teve, porque nessa situação aqui, Deus já tinha derrubado ele do ninho. Se você ler, Deus derruba ele no capítulo 2, porque ele está morando num palácio, tem tudo, ele é o príncipe do Egito. Só que a Bíblia diz que um dia ele saiu do palácio, e quando ele saiu do palácio, ele viu um dos seus irmãos hebreus apanhando dos egípcios. O que ele fez? Ele foi lá e matou o egípcio, escondeu ele na areia, e achou que ninguém ia ver ele. Só que viram ele, falaram para Faraó, e Faraó agora falou: agora eu vou matar ele, porque naquela época era olho por olho e dente por dente. Da mesma forma que você agia, você sofria consequência. Funciona assim no mundo espiritual ainda. Só que assim, queridos, estou falando na lei da semeadura e ceifa, ok? Muitas coisas nós plantamos e depois nós vamos colher, não tem como fugir disso. Só que aí Moisés, querido, agora vai ter que fugir para não morrer. Mas aquilo era um plano de Deus, querido, ele fugir. Era um plano de Deus. Ele foge, a Bíblia diz, querido, que ele vai para Midian. Chega lá em Midian, ele vai trabalhar para o seu sogro Jetro.
pastoreando algo que não era dele, pastoreando ovelhas que não era dele. Querido, o príncipe do Egito agora é um empregado. O príncipe do Egito, que estava acostumado a estar dentro de um palácio, agora está num deserto. E você sabia, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes Deus vai te tirar da situação do conforto. Deus quer te balançar o ninho, para que você possa aprender a voar na sua vida. Deus vai ter que sacudir. Por isso que talvez nós não entendemos muitas coisas que estão acontecendo, mas aquilo é um trabalhar de Deus. É Deus sacudindo o ninho, para que você possa voar. Nós não estamos entendendo a situação, porque nós acostumamos a estar nos lugares altos, e quando nós temos que descer, nós temos dificuldade. Quem está entendendo? Diga amém, querido. Quando nós temos que descer na nossa vida, é porque Deus está querendo tratar conosco. Nascemos num lugar alto, estamos debaixo de proteção, está tudo indo muito bem, está tudo confortável, comidinha na boquinha, oh que delícia, estou engordando, está quentinho, tenho segurança. Se sai a mãezinha águia, o paizinho está guardando. Se sai o paizinho, a mãezinha fica. Oh querido, tem hora que é tempo de você sair debaixo das barbas do pai, querido, e debaixo da saia da mãe. Deus quer algo novo para a sua vida. Deus quer um novo tempo para você. Deus quer que você viva algo novo dele, que você voe mais alto. Só que agora Moisés, querido, teve que sair do palácio e vai lá para o deserto, no meio dos detritos de ovelhas, de bodes e tudo mais, e de cabras montanhesas. Está lá no deserto. Como assim? Negócio é esse? Como assim Moisés, o príncipe do Egito? Como posso entender, querido, que o príncipe do Egito agora está cuidando de ovelhas, e ovelhas que nem dele é? Opa, e num deserto ainda. Mas aquilo era plano de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você, meu amado irmão e minha amada irmã que está aqui. Eu não sei qual situação você está vivendo, mas a Bíblia nos ensina a nós glorificarmos a Deus em toda e qualquer circunstância. Digam glória a Deus, querido. Sabe por quê? Porque você sempre vai estar debaixo das asas dele, você sempre vai estar debaixo dos cuidados dele. Mas chega um momento que ele vai sacudir o ninho e vai fazer exatamente isso aqui que Moisés diz. Moisés diz: assim como a águia desperta o seu ninho, e a Bíblia diz que voa sobre os seus filhotes e paira sobre eles. Sabe o que significa? A águia está lá em cima no ninho, vê o que está engordando demais, não sai, está confortável. Oh querido, você não sabe o que eu aprendi hoje. A águia com 3 meses está do tamanho de uma águia adulta. E aí quando eu falei, nossa, 3 meses, né? Deus me deu 3 na cabeça. Sabe o que é o 3, querido? Quantos anos Jesus ficou com os discípulos? 3 anos. Você sabia que em Israel, tudo que eles plantam, quando vai plantar uma árvore, qualquer coisa, eles não mexem em menos de 3 anos? Porque eles deixam criar raízes. 3 meses, que é o número 3, já está o ideal para a águia, querida. Agora acabou o seu tempo, agora é tempo de você voar. Que deixa eu falar uma coisa para você. Já faz mais de 3 anos talvez que você já está no evangelho, e você ainda está no ninho. Poucas coisas mudaram na sua vida. Você ainda é um menino, uma menina espiritual, um bebê espiritual, não conhece nada. Qualquer vento que bate, querido, te derruba. Qualquer lutinha te faz chorar. Qualquer problema te leva para a cama, para a depressão. Porque ficou muito tempo no ninho. É um tempo onde Ele quer fazer você voar. É um tempo onde Ele está trazendo coisas, querido. O chacoalhar do ninho, querido, vai te levar para uma situação desconfortável. O chacoalhar do ninho pode fazer com que você sofra espinhadas nas costas. Mas aquilo é plano de Deus, porque Ele vai te jogar para fora do ninho, querido. E quando você estiver caindo, se você não tiver força para bater a asa, a Bíblia diz que Ele paira sobre você. Depois Ele entra, te pega e te leva para o alto de novo. Aí te solta, você vai caindo, bate as asas. Se você não conseguir, Ele pega você de novo no alto.
e leva para o alto de novo, e te solta até você aprender. Quem é papai e mamãe aqui? Levante a mão. Então você sabe o que eu vou falar. Você se lembra quando você foi ensinar seu filhinho, sua filhinha a andar? Você colocou aquele bebezinho lindo de pé, você falou, cuti, vem aqui. E aí você deu um passo para trás, vem com o papai. Aí ele faz assim, ó. Não é assim? O que você faz? De pé. Dá um passo. Vem, papaizinho. Ficou em pé? O que você faz? Você dá para trás. Aí ele dá outro passo. Você dá outro para trás. Porque você está ensinando o teu filho a andar. Tem hora que você diz, Senhor, não estou aguentando. Ele te coloca de pé e diz, vem. Você dá um passo e dá um passo para trás. Você dá outro passo e dá outro passo para trás. Sabe por quê, querido? Isso é a escola que Deus está te levando. Está doendo, o espinho está machucando, mas é porque está chegando a hora de voar, querido. É o tempo onde Ele está preparando você, para você dar o voo, querido, da sua vida. Ele está preparando para você estar em lugares altos. Ele está te preparando para você alcançar coisas que você não imaginava. Ele está preparando você, querido, para olhar como olhos de águia, querido. Eu não sei se você sabe, mas a águia, ela consegue ver a sua presa a 6 quilômetros de distância, querido. Uau! A águia tem 8 vezes mais visão do que o homem. Deus precisa preparar. O que adianta ter visão se estiver dentro do ninho? O que adianta ter visão? Ela está dentro do ninho, ela está sentadinha, ela está olhando só para o céu, não está vendo nada ao redor dela. Querido, quantos cristãos cegos não conseguem ver o que Deus tem para eles? Choram de noite, reclamando, murmurando da vida, questionando, e eles não entendem o plano que Deus tem para a vida deles. Deus tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Medo de cair de penhascos, isso faz parte do plano e do tratar de Deus na minha vida e na tua vida. Moisés então agora está falando, Senhor, assim como a águia desperta o seu ninho, tu também está me despertando. Moisés, querido, o tempo... Sabe por que ele está comparando com a águia? Sabe por que ele está falando desse texto? Quem aqui é frequentante de escola bíblica e se lembra com quantos anos começou o ministério de Moisés? Quantos anos? 80. Quem falou 80? Parabéns. 80 anos, diga comigo, 80. Querido, com 80 anos Moisés começou o ministério. Tem alguém aqui com 80 anos ou mais ou não? Quem tem aqui 80? Só o seu Ismael? Seu Ismael, dá para começar tudo agora na vida do Senhor, querido. Deus começou, tudo que você sabe da vida de Moisés, começou a partir dos 80, querido, o ministério dele. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Agora, veja bem. Começou com 80. Ele ficou muito tempo no ninho, sim ou não? Sim. Porque se você olhar a história dele, querido, de Moisés, você vai ver que o plano de Deus era desde o nascimento. Você sabe como foi a luta já, né, para manter Moisés vivo. A mãe de Moisés criando ele, né, mas colocando ele naquele barquinho de betume, né, soltando no meio do rio Nilo. Querido, quem gosta de ver os programas aí sabe que no Nilo, o Nilo é um rio extremamente perigoso. Lá está o famoso jacaré do Nilo. Os maiores jacarés do planeta estão lá no Nilo. Imagina o que ele passou. Está ali. Aí Deus leva ele agora para pastorear as ovelhas do seu sogro. Está lá, né? Com as ovelhas do seu sogro, cuidando. E aí a Bíblia diz que agora é o tempo, ele está no lugar certo. Querido, vai ter lugar árido,
Vai ter lugar de deserto que você vai falar: esse aqui é o meu fim. Não, esse não é o seu fim, esse é o seu começo. Esse é o seu começo. E você pode dar glória a Deus por isso, não precisa ficar com medo. É o seu começo, porque pode ser numa situação de adversidade da sua vida que você venha conhecer o Senhor. É numa situação de adversidade da sua vida que você vai ter as maiores experiências com o Senhor. E aqui Moisés, querido, imagina um homem que foi criado no... O que passava na cabeça de Moisés? Poxa, eu era o príncipe do Egito, olha a situação que eu estou aqui, estou pastoreando ovelhas, não tenho nada na minha vida, nem essas ovelhas aqui são minhas. Mas querido, havia um propósito. Ele era filhote de águia. Ele era filhote de águia, querido. Ele era uma águia, ele nasceu uma águia, assim como eu e você nascemos para sermos águia. E Deus não se esquece dos seus filhos. Deus não se esquece da sua prole. E então o que acontece? Deus leva ele lá para o deserto. E lá no deserto a Bíblia diz que Deus se apresenta para ele o quê? Numa chama de fogo, onde ele, numa sarça, ele vê uma sarça, algo muito comum do dia a dia lá deles, querido, é deserto. Imagina o sol escaldante, era natural pegar fogo em alguns lugares por conta do calor excessivo, né? A sarça pegar fogo era normal, só que ele olha ali, uma sarça que está pegando fogo, ele está pastoreando, está pegando fogo, ele está pastoreando, está pegando fogo, e aquela sarça não se consome, e ele está falando: que coisa impressionante. E aí quando ele vai se aproximar, Deus fala: Moisés, Moisés. Aí ele foi se aproximar, e Deus falou: opa, não se aproxima ele, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Mas querido, o deserto era santo, aquele lugar era santo, aquele lugar cheio de detritos, de fezes de animais, como que pode ser santo? É santo porque Deus estava ali. Aonde Deus está, o lugar se torna santo. Posso ouvir um amém, querido? Deus estava ali. Deus pode levar você para o deserto, querido. Você está amaldiçoando o deserto, e esse deserto é um lugar santo, porque Deus está com você nesse deserto. Deus está com você nessa dificuldade, nessa luta que você está enfrentando. Por isso que a Bíblia diz que em todas as coisas nós devemos glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que está tudo indo ao contrário, mesmo que as portas todas estão se fechando para você. Glorifique e exalte ao Senhor, porque Deus está sacudindo o ninho. Deus quer ensinar algo para você, com o propósito de fazer você voar. Mas nós vamos ver o que Deus faz para mudar o nosso destino, para fazer com que a gente saia do ninho. Porque Ele precisa mover, querido. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos anos de conversão você tem? Olha para você mesmo. Será que muitas vezes você e eu não temos atitudes de crianças espirituais? O apóstolo Paulo olha para os seus filhos espirituais de Corinto e fala assim: olha, eu tinha que falar com vocês como meninos. Não podia dar um alimento mais sólido, teve que dar leitinho, porque não queria sair do lugar de conforto. Queridos, é tempo de nós colocarmos os nossos filhos nos seus devidos lugares, lugares de homens de Deus, lugares de mulheres de Deus. É hora de nós colocar nossos filhos espirituais nos seus devidos lugares, como homens e mulheres de Deus que estão preparados para assumir o que Deus tem para a vida deles. A superproteção estraga. A superproteção estraga. Como a superproteção de Deus na nossa vida também nos estraga. Antes não tínhamos nada, aí conhecemos a Deus, Deus começou a nos dar bênção. Oh, querido, que fase maravilhosa, que é quando nós nascemos em Deus, aí começou a vir tudo.
Deus começa a abrir a porta. Nós estamos naquele primeiro amor, aquela coisa maravilhosa, só que aí nós nos acostumamos com o ninho, querido. E aí Deus fala assim: é tempo de você crescer, vai lá para minha casa, vai me adorar, vai me exaltar. E aí você fala: não, Senhor, o ninho está confortável, tudo que o Senhor me deu está muito confortável, eu quero viajar, eu quero passear, Senhor, eu quero comprar um carro novo, Senhor, eu quero comprar minha casa nova, Senhor, eu tenho isso, agora eu não tenho tanto tempo, Senhor, olha, Senhor, eu não tenho mais tempo de ler a Bíblia, Senhor, eu não tenho tempo de orar, não tenho tempo de jejuar porque eu passo mal, Senhor, olha isso é desculpa, e estamos como crianças espirituais. Moisés está falando, recitando essa canção no momento de maturidade dele. Ele está falando: Deus mudou minha vida. Eu era assim como uma águia no ninho, mas Ele sacudiu o ninho, e agora, todas as vezes que eu quis cair, Ele me pegou pelas asas. Não foi outro Deus, não ajudou, ninguém ajudou, foi Ele, o Senhor. Ele me levava sozinho. Ele me levava sozinho. Por isso que tem momentos que Deus vai deixar você sozinho. Ninguém te entende. Não há palavras que te conforte. Ninguém consegue entender a situação que está acontecendo na tua casa, na tua vida, nos seus negócios, nos seus bens, na sua saúde, nas suas emoções. Não importa a área que você está enfrentando, ninguém entende. É porque é Deus e você. Deus está querendo trazer maturidade na sua vida. Só que muitas vezes nós temos a dificuldade de entender que Deus está movendo. Nós temos uma facilidade para dizer: não, Senhor, eu não. Porque quando Deus se apresenta ali naquela chama e se apresenta para Moisés, e aí o Senhor fala o plano que Ele tem para a vida de Moisés, tipo dizendo assim: Moisés, chegou a hora de você voar. Você é o meu escolhido, eu te escolhi, você vai ser o libertador desse povo, porque a oração deles chegou até mim, e eu escolhi você. Você entende os meus planos, você é protegido desde o começo da sua vida, eu tenho uma aliança contigo, você é o cara, você é a pessoa que eu escolhi. Aí Moisés diz assim: Senhor, eu não sei nem falar. Começou a dar desculpa para Deus. Não é assim que nós fazemos? Quantas desculpas nós temos dado para Deus? Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu não entendo. Senhor, escolhe outro. Senhor, eu não tenho isso que o Senhor está falando que eu tenho. Então Deus precisava mudar algo em Moisés, como Deus precisa mudar algo em nós, querido. E eu quero falar sobre algumas coisas que Deus vai precisar mudar, para que Ele possa mudar o nosso destino, para que nós também possamos voar. A primeira coisa que Deus fez com Moisés, quando Deus balançou o ninho, levou ele ali para começar o ministério dele, foi, primeira coisa, Deus começou a tratar a identidade de Moisés. Põe a mão no seu peito aqui, e diga assim: Senhor, trata na minha identidade. Diga mais alto: Senhor, trata na minha identidade. O que Deus precisava fazer? Deus precisava tirar aquela mentalidade de egípcio. Ele era hebreu, mas ele tinha mentalidade de egípcio. Querido, quantos cristãos são cristãos, mas está com mentalidade ainda de egípcio? Ele está com a mesma mentalidade do mundo. Ele é águia, mas ele acha que ele é um pardal. Ele é uma águia, querido. Deus chamou ele para ser um crente águia. Deus chamou ele para conquistar. Deus chamou ele para voar alto. Mas ele é como um pardal. Ele se acha um pardal. Ele se acha o patinho feio da história. Eu não consigo. Querido, Deus precisava mudar na vida dele. Por quê, querido? Embora ele fosse hebreu, ele ainda cheirava egípcio. Ele morou a vida dele inteira no Egito. Ele tinha sotaque do Egito. Quantos crentes, querido, ainda tem sotaque do Egito? Sotaque do Egito. Fala palavrão, palavra torpe que o Egito fala. Ouve o que o Egito escuta, cheira como um egípcio cheira.
ama as coisas do Egito. Deus chamou ele para ser águia, mas ele quer ser como um pardal. Aí ele diz: eu sou livre. Você é livre, mas você é presa fácil. Se você for pardal, você será uma presa fácil. Deus então vai mudar a identidade daquele homem, querido. Por isso que ele teve que sacudir o ninho, por isso que ele teve que levar para o deserto, por isso que ele teve que colocar para trabalhar para o seu sogro, querido. Emprego, que isso? Que emprego? Nunca trabalhei, nunca trabalhou, mas agora você vai trabalhar. Tem situação na sua vida que nunca aconteceu antes. Ah, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim? Não, não é que Deus esqueceu, não. Deus está falando: você ficou muito tempo parado no ninho. Eu preciso fazer você voar. Não posso deixar você desanimado aí no ninho. Você fala assim: eu não tenho força, não sei bater asa. É lógico que não sabe bater asa, porque nunca saiu de dentro do ninho. Está naquela redoma, pequenininha ainda. Querido, pegue uma árvore grande e planta ela num vaso pequeno. Você vai ver o que vai acontecer. Ela não cresce. Ela não cresce, porque ela limitou o espaço dela. Querido, muitas vezes nós limitamos o nosso próprio crescimento. Nós nos limitamos. Então Deus precisa mudar na nossa identidade. Você precisa saber que você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu levo algo comigo. Todas as lutas que eu passo, eu sempre glorifico a Deus e falo assim: Senhor, eu não estou nem entendendo o que eu estou passando isso daqui, Senhor. Se eu estou cometendo algo que tem desagradado ao Senhor, fale comigo, porque eu não quero viver isso, Senhor. Eu não quero desagradar o Senhor, mas se isso é para glorificar o Teu nome, Senhor, que eu passe no tempo que o Senhor desejar. Que eu passe no tempo que o Senhor desejar. Sabe, queridos, uma vez uma pessoa chegou e falou assim para nós, para mim, para a pastora: bom, vou resumir o negócio. A pessoa, nós ganhamos o coração da pessoa por algumas razões. Ela disse: ó, eu nunca vi vocês falar mal de ninguém, mesmo de alguém que fale de vocês. Eu nunca vi ninguém falar mal de vocês falar mal de ninguém. Sempre tratam igualmente. Nunca vi vocês murmurar ou questionar por nada. E isso, não estou falando isso para minha glória, é porque eu aprendi o princípio. Você pensa que às vezes não dá vontade de falar? Você pensa que às vezes não dá vontade de questionar? Você pensa que às vezes não dá vontade de você chegar e pensar assim: Senhor, por que eu estou... Senhor, me fala. Mas não, Senhor, a Tua palavra diz que eu preciso apenas agradecer e glorificar, e é isso que eu vou fazer. Porque quando você aprende esse princípio, o problema que você está passando vem assim, ó, e vai, ele vem e vai, ele não permanece. Mas tem pessoa que repete de ano, ela fica fazendo a mesma série várias vezes, ela nunca sai da dificuldade, ela nunca sai da luta. Por que ela não sai da luta, querido? Porque a mãe águia bate nela para ela sair do ninho, ela está caindo, ela pega, levanta, joga de novo, voa, cai, levanta e voa, nunca consegue voar, querido, e sempre vai ficar nessa, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, até aprender. Sabe por quê? No céu não entra derrotado. Segunda coisa é que Deus precisa trabalhar o nosso eu. Deus precisava trabalhar o eu de Moisés. Moisés era o príncipe do Egito. Deus, eu preciso levar ele para o deserto. Ô querido, quantas vezes Deus trata o ego? Eu acho que isso é uma das coisas que Deus mais precisa tratar no homem. Porque às vezes Deus está trabalhando com o homem, em vez do homem se quebrantar logo, sabe o que ele faz? Ele endurece mais ainda o coração para Deus. Ele endurece mais ainda. Ele quer fazer biquinho para Deus. Ele quer ficar emburradinho com Deus. Querido, mas não tem como você bater de frente com Deus. Não tem como você brigar com Deus. É uma luta desleal. Deus então precisava trabalhar no orgulho de Moisés.
Você está trabalhando, está lá, ó. Você não vai ter ovelha, você não vai ter nada, pelo menos ovelha natural, porque eu vou te dar 6 milhões de ovelhas espirituais. Eu preciso que você cresça. Se você não souber lidar com o que é o natural, você não vai saber lidar com o que é o espiritual. Posso ouvir um amém, querido? Então ele coloca umas ovelhas natural ali para ele. Cuida, não atua. Sabe por quê, querido? Porque nós precisamos entender que nenhuma ovelha é nossa. Por isso que nós não mandamos na vida de ninguém. As ovelhas são do Senhor. Ele chega e fala o quê? Cuida das ovelhas de Jetro, elas não são suas. Aquela era uma escolinha, querido. Era um primário ali para ele. Só que aí Deus agora vai tratar o orgulho, né? Imagina ele ali questionando: meu Deus do céu, quanta coisa que eu tive na minha vida. Quando de repente, querido, o Senhor é o mestre dos de repente, querido. Quando você menos espera, Ele vem com algo novo na sua vida. Ele aparece ali para falar com Moisés, lá no deserto. Oh, que coisa maravilhosa. Sabe por quê? Quando você acha que você está sozinho, sempre haverá uma palavra de Deus para você. E a Bíblia diz que Ele chama pelo nome. E falou: Moisés, Moisés. Terceira e última coisa. Não, terceira e penúltima coisa, porque o louvor já está vindo. Uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus muitas vezes não vai ter pressa de tratar conosco, querido. Diga assim: muitas vezes o Senhor não tem pressa. Com 80 anos começou o ministério da vida de Moisés. Mostra que o Senhor não tem pressa não. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto tempo você vai esperar para voar? Quanto tempo você vai esperar para Deus começar, para você começar a permitir Deus cutucar você, sacudir o ninho e fazer você sair deste lugar, para que você voe alto? Querido, 80 anos ali, ó, durou 80 anos esse treinamento para mudar a vida dele, querido. Mas porque Deus primeiro precisa mudar a nossa mente. Lembra que diz Romanos capítulo 12? A Bíblia diz o quê? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Querido, enquanto você tiver mente ainda, você é águia, mas estiver com mente de egípcio, enquanto você ainda estiver com mente de codorna, mente de pardal, as coisas não vão acontecer na sua vida, pelo menos espirituais. Naturais, só que você não pode esquecer que você não é um ser natural, e que você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Todos nós um dia vamos nos apresentar perante o Senhor. E se você não se coçar, uma hora o ninho começa a te apertar. E quarta e última coisa. Deixa eu falar só algo importante aqui, que Deus não tem pressa, né? A Bíblia diz que Moisés está pastoreando ali. Quando ele olha para a sarça, agora ele vai na direção certa. Sabe por quê? Porque Deus tem um meio de chamar a minha e a sua atenção. O nosso caminhar de deserto, muitas vezes, querido, é sem um destino certo. Mas Deus, quando estiver lá no deserto, Deus vai fazer algo para te chamar a atenção, para você querer se aproximar dEle. O deserto, quando vem na nossa vida, é com um propósito: fazer com que nós nos aproximemos de Deus. Por isso que muitas pessoas aqui veio quando estavam passando momentos de dores na sua vida. Estava com um momento de dificuldade, então Deus foi lá e fez. Só que é o seguinte, querido, nós precisamos entender uma coisa também. Quando nós nos aproximamos, e essa aproximação de Deus significa que nós estamos no lugar certo, um tempo de mudança na nossa vida. Olha só, quando ele estava se aproximando muito, de qualquer forma ali, de qualquer jeito, Deus falou assim: opa, para aí, não se aproxima ainda não. O lugar que você está é santo, tira a sandália dos pés. Sabe o que significa? Venha, mas venha humilde. Não venha com o queixo alto não. Não vem achando que você é alguma coisa. Não vem achando que por você ter alguma coisa que eu dei para você, você é algo. Não se aproxime ainda. Tira as sandálias. Porque o lugar que você está é santo. Tipo, você pode morrer fulminado. Nós precisamos saber, querido, que nós precisamos ser humildes para entrar na presença de Deus.
Precisamos reconhecer quem Ele é na nossa vida, que Ele é santo, querido, que eu estou num deserto, querido, mas aquele deserto se tornou santo porque Ele é santo. E para finalizar, Deus quer que você aprenda que Ele quer usar você. Moisés, entenda quem eu sou. Eu quero usar você, Moisés. Deixa eu falar com as águias que estão aqui. A igreja está crescendo. Deus precisa empurrar muita águia do ninho. Acabou o tempo de ficar no ninho. Assim como Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, é tempo de voar. E Moisés falou: Senhor, ainda não. Senhor, eu não sei falar. Senhor, o Senhor está falando aí que eu fui escolhido, mas eu vou chegar no faraó. O Senhor conhece faraó? O Senhor sabe o que eu vou enfrentar quando eu estiver lá em faraó? Eu saí fugido lá do Egito. O Senhor está falando para eu chegar lá no faraó. O que eu vou falar para o faraó, Senhor? Quem eu sou? Quando eu chegar para o povo e falar assim: oh, eu sou escolhido de Deus, eles vão rir da minha cara. O que eles vão falar? Quem é você? Quem foi que te enviou? O Senhor olhou para ele e falou assim: ó, voe tão somente e diga que o eu sou me enviou a vós. O eu sou é na sua vida, e eu vou mostrar que o eu sou é na sua vida. Moisés, enfia a mão no teu peito aí, homem. Tira a mão, toda leprosa. Põe a mão de novo no seu peito, Moisés. Tira a mão agora, como mão de uma criança. Moisés, está vendo a vara que está na tua mão? Você é pastor? Sou. Pega pela cauda, Moisés. Pegou pela cauda. Se tornou de novo um cajado. Chegou o tempo de Deus mostrar milagres na sua vida. Chegou um tempo de Deus se revelar na sua vida. Mas você precisa querer voar. Você precisa querer o novo de Deus. É tempo de você mesmo fazer essa escolha e dizer: Senhor, minha asa está meio atrofiada, mas eu quero, Senhor, eu quero bater sim a minha asa, Senhor. Sua asa está atrofiada porque você nunca saiu de dentro do ninho, querido. Você não consegue levantar, ainda está meio dolorido. Quando você vai bater a asa, dói, realmente dói, querido. Mas você vai precisar se esforçar, porque Ele quer que você voe. Seja o que for na sua vida, se esforce. Faça o teu melhor, porque esse é o processo de Deus para você poder voar. Vamos ficar em pé, queridos.